Tudo bem? Prazer ter você aqui. Bom, antes da gente começar essa conversa super agradável, né, explicar o porquê da máscara, né? Eu e meu irmão não moramos juntos, ele vem aqui fazer a live comigo. Como ele trabalha numa área muito complexa, que é a construção civil, ainda não tomou a segunda dose, né? Então a gente, com todas as precauções em relação a esse período que a gente está vivendo atípico, né? Sim. Bom, eu Nós queria estamos primeiro apresentar... testados, nós estamos testados. Não, tudo bem. Queria, antes de tudo, agradecer muito a presença de Francine Flá, de Monique Franco, responsáveis por esse lindo projeto teatro-filme Aletheia Dreams. Eu queria que vocês falassem um pouco da arquitetura desse projeto, ou seja, de como ele começou e de como vocês estão recebendo, né? Eu assisti à apresentação de vocês, primorosa aquele dia, e acompanhando, né, pelo set, os comentários. Como é que vocês veem o início da caminhada desse lindo projeto? Bom, eu vou começar falando um pouquinho da nossa parceira Luciana Malavasi, que também é idealizadora desse projeto e atriz do espetáculo. Ela, na verdade, que nos reuniu há 3 anos atrás. Nos juntamos para encomendar um texto de teatro para fazermos uma temporada no Rio de Janeiro. E aí foi o nosso encontro com o autor Rafael Souza Ribeiro. E depois de vários... A gente trocou muita ideia com ele sobre alguns temas, né? A gente conversava e falava muito sobre questões que a gente queria compartilhar, comunicar para as pessoas. O que estava nos instigando naquele momento. Então, a gente encontrou diversas vezes com o Rafael e ele, aos poucos, ia nos trazendo pedacinhos desse texto, de Aletheia Dreams, que é um texto maravilhoso. E quer continuar? Ele deu algumas opções. O Rafael é realmente muito talentoso. E quando ele nos contou um pouco sobre essa história, né, da Teresa B, desse procedimento, Aletheia Dreams, que é o nome do procedimento que ela passa no espetáculo, a gente se apaixonou de cara e falou, não, é isso, vamos bater o martelo, é esse o texto. E aí ele escreveu em 2 meses. Do nosso primeiro encontro com ele até a estreia foram 4 meses. Então foi tudo assim muito rápido. Ele entregou o texto e ele acabou nos dirigindo também para essa temporada no Rio de Janeiro no final de 2018. 2018, que foi no Laura Alvim. A gente fez 2 temporadas no Laura Alvim e foi incrível o trabalho, todo o processo. E aí o que acontece? A gente tem o nosso parceiro, que é o Instituto CCR. A gente foi contemplado no edital com eles e a gente deveria fazer uma turnê pelo interior de São Paulo. Seriam 9 cidades que a gente apresentaria a Aletheia Dreams. E aí veio a pandemia. E aí, meu Deus, o que a gente vai fazer, né? A gente com o projeto lá, tava tudo certinho. Faltava 1 mês pra gente sair em turnê, os teatros estavam todos fechados, estávamos retomando os ensaios e tudo mais. Teria também uma temporada na capital, né? Seriam 9 cidades do interior de São Paulo e uma temporada na capital. Aí a gente ficou, meu Deus, o que a gente faz agora? Que estava tudo muito certo. Aí a Luciana Malavasi, nossa parceira, ela veio com essa ideia. Por que a gente não transforma esse projeto num audiovisual? E a gente começou a conversar sobre isso. E a gente decidiu que a gente não queria fazer mais uma peça gravada. A gente não queria só ali um plano aberto, a gente queria algo diferente, a gente queria detalhes. E isso foi em 2000 Foi no meio do ano passado. No meio do ano passado. Só que demorou um pouquinho, porque tem todo esse trâmite da Lei Rouanet, né, na aprovação da readequação. E naquele momento, essa ideia era completamente original. Ainda não tínhamos visto, né? Porque hoje a gente já assistimos muitas coisas, muitos espetáculos assim com formato parecido. Mas naquele momento era totalmente original. A gente não sabia se funcionaria, como seria esse híbrido, né? Não existia ainda essa ideia, essa proposta desse híbrido, né? De cinema e teatro. Então, o que a gente tinha uma preocupação muito grande de conservar também as características do teatro, mas trazer o melhor que o audiovisual poderia nos propor, né? Então, o que a gente fez? A gente contratou, a gente se uniu ao Jorge Nassarala, que é da KN Vídeos, e ele tem muita experiência, né, no audiovisual, de muitos anos e tudo mais, e tem um equipamento, tecnologia de primeira, de ponta.
Daí a gente resolveu fazer uma adaptação para essa nova linguagem. Acho que a gente ficou muito preocupada assim, que o projeto que a gente tinha antes no teatro, ele era muito específico, ele era assim, quase que expressionista, né? Os movimentos eram muito amplos, era tudo muito marcado, e a gente ficou imaginando isso no vídeo e achou que talvez não ficasse como o resultado que a gente gostaria. Então a gente conversou muito e decidiu, não, vamos fazer diferente, vamos preservar esse texto, que é incrível, e vamos fazer uma nova direção para o audiovisual, né? Então a gente entrou com o Jorge Nassarala da direção e a Miwa e Ana Gisawa, maravilhosa. Maravilhosa. A preparação do elenco, direção de elenco. E mudamos o conceito todo, né? A linguagem estética. Toda a concepção, a gente mudou cenário, figurino, maquiagem, tudo veio uma equipe nova para trabalhar junto com a gente. E a gente optou, então, por fazer no teatro, no palco do teatro, e colocou todo o cenário, todas os ambientes dispostos um ao lado do outro, para tentar fazer algo contínuo de uma cena para outra. A disposição de um cineasta que eu admiro muito, vocês também, que é o Lars von Trier, do Dogma. Sim, foi a nossa inspiração para fazer isso, né? Que a gente ficou, não, vamos fazer dessa forma que eu acho que vai ficar incrível. Qual foi o outro... E tem uma pegada do Brecht também aí, né? Tem uma pegada do Brecht, que seria interessante vocês também comentarem. Sim, com certeza. Essa quebra da quarta parede, do né? Distanciamento. A gente optou por assumir o teatro e em vários momentos mostrar os bastidores, né? Ali por trás das câmeras, a equipe, aquilo tudo, porque até como uma opção de afastar o espectador do enredo e fazer ele se conectar com a própria história, porque a peça levanta muito, né, esses questionamentos pessoais o tempo inteiro. A gente queria mostrar assim, olha, isso que está acontecendo aqui é ficção, mas poderia estar acontecendo com você também, é real, sabe? E também, além disso, para ele conhecer um pouco mais de como que funciona, né, os bastidores de uma produção. Sim. Não, esse detalhe, ele é riquíssimo, ele dá um quê especial ao espetáculo, porque as pessoas se sentem participando com vocês da montagem desse espetáculo, como se você fosse um terceiro personagem. Então isso é muito isso é muito bacana mesmo. E inclusive tem um vídeo que está disponível no canal, junto com o espetáculo, que está disponível agora direto, né, até o dia 31 de outubro. No canal Arte Franco, gente, no YouTube. Isso. O vídeo dos bastidores, que é um vídeo mais curto, no estilo documentário, com entrevistas, com a equipe e tudo mais. Então a gente caprichou também nesse... São dois formatos, né? O vídeo dos bastidores está disponível. Agora, uma curiosidade. Você disse que a peça já estava no teatro, né? Uma curiosidade, porque eu não assisti vocês no teatro na época. O que mudou na relação, por exemplo, vocês fizeram a adaptação, havia, por essa quebra da quarta parede no teatro, havia alguma proposta, estou aqui, não sei, de comunicação com a plateia, o público participava de alguma maneira ou não? Não participava, a gente olhava diretamente para o público em diversos momentos, mas não tinha essa interação, assim. Eu acho que a mudança mesmo não foi nisso. Quando a gente fala quebra da quarta parede, eu acho que nessa nova versão seria nessa questão de mostrar os bastidores, né? Até a gente não teve nessa... Aqui no teatro, a gente olhava para o público enquanto personagem. Enquanto personagem. Não tinha um ator, né? Em momento nenhum, assumidamente. E nesse novo projeto agora, para o audiovisual, a gente também não olhava diretamente para a câmera, né? Então, a gente não pode considerar tanto uma quebra da quarta parede nesse sentido. Tipo, estamos nos comunicando diretamente aqui com você, para a câmera, né? Era mais a questão dos pratos. É como se um olhar voyeur estivesse acompanhando você no palco. Eu acho que essa ligação direta se dá mais pelos bastidores mesmo, que aí sim, não era a gente com o personagem, né? Era a gente brincando ali num momento de descontração ou de preparação.
Olha, processo. A Verônica está comentando. Sou fã da peça, tive a oportunidade de assistir no teatro, mas a nova versão ficou tão boa quanto. Ah, bebê querida. Isso é muito gratificante, né? Porque tivemos a oportunidade de encenar o mesmo texto, porque o texto não foi mexido, ele é exatamente o mesmo texto que foi encenado no teatro. Eu costumo dizer que ele é tão bem escrito que ele funciona tanto para essa linguagem que é quase um surrealismo que a gente fazia no teatro, quanto para um realismo, que é o que estamos fazendo, né, no audiovisual. Inclusive, foi um desafio para a gente, né, enquanto ator, fazer essa transformação, né? De trabalhar o mesmo texto nessas duas versões. Porque a gente ficou muito tempo em cartaz e às vezes vai cristalizando, né, aquela atuação. Você está acostumada a fazer daquela forma. Então, quando a Milwá veio propondo exercícios para a gente, foi assim, foi um trabalho exaustivo. Assim, a gente trabalhou durante vários dias direto para conseguir quebrar isso que já estava cristalizado na gente. Muito internalizado e assim, tinha umas sutilezas, né, que o audiovisual nos propicia, que a gente tem que buscar essa dualidade e tudo mais, muito nas sutilezas, né, no olhar. Porque assim, não é tanto a expressão, claro que tem a expressão do corpo, mas é muito expressão do olhar no vídeo, né? Então ela foi trabalhando essas nuances com a gente, e desconstruindo mesmo, foi um trabalho de desconstrução. Foi. Tanto que se você for analisar a minha personagem, por exemplo, que é a SL 1937, no teatro ela era uma. Para o audiovisual, para mim, foi outra completamente diferente. Nossa, mudou muito mesmo. Eu acho que de todas ali, eu acho que foi uma das que mais teve diferença. Porque eu entrei assim na direção do Rafael Souza Ribeiro com tudo, assim, porque eu gosto muito de teatro expressionista, eu gosto de trabalhar com cenas fortes, assim, sabe? Então eu embarquei. E aí quando a gente veio com essa ideia, não, vamos fazer algo diferente, sutil, para mim foi um desafio enorme, porque era tudo muito grande para mim. Era muito carregado e a comédia muito presente. Eu adoro comédia. Essa personagem é muito cômica, junto com o personagem do Henrique Manuel Pim, que também está no elenco, que faz o Renê. A gente é a parte cômica do espetáculo, né? O Rafael, ele diz que escreve textos, dramas tropicais. Isso é muito bom, porque, né, é um assunto profundo, né, que te toca ali. Tem um humor ácido, né? Mas ele consegue falar isso de uma forma muito leve e cômica. Angustiante porque faz com que o público participe do cárcere daquela personagem, que abdica de uma vida pensando, né, que ela vai ter um recomeço, quando na verdade ela está acabando a vida dela naquele momento. A outra está recomeçando e ela está parando. Então, me lembrou muito, eu fiz uma associação, eu sou psicólogo, né, Associação Lívia Direto, né, eu gosto da psicanálise, com os filmes do Hitchcock. O Hitchcock também ele pegava situações, às vezes, como naquele filme O Terceiro Tiro, que tem muito humor, mas é totalmente, né, angustiante, quer dizer, é uma circunstância ali de sofrimento e tal. Mas no momento certo ele dava aquela pitada de humor ácido que fazia a plateia até rir para relaxar um pouquinho. A gente ri quase que de nervoso, né? Acho que essas questões que a peça levanta, ela permeia todos nós, né? Dessa eterna insatisfação humana e de sempre estar achando que é no externo que a gente vai realizar algumas frustrações, né? Que conquistas internas e materiais vão nos fazer felizes, sendo que, na verdade, é uma busca sem fim, né? Até para essa... Desculpa. E principalmente nessa questão, a crise da identidade. A crise de identidade. Hoje, com as redes sociais, eu vivi uma época em que você não tinha rede social, na minha época de faculdade e tal. Então você tinha uma crise de identidade meio que solitária, ou em pequeno porte, com os amigos da sua comunidade, da sua faculdade. Hoje em dia, não. As pessoas vivem crise de identidade dentro da rede social e partilhando elas com a projeção de inúmeras pessoas. Você vê que tem pessoas que têm uma vida na rede social completamente diferente da vida real delas. É quase que um processo esquizofrênico para algumas. É uma coisa utópica, né? Difícil de você alcançar, porque não é real, gente. A gente não é feliz o tempo todo, né?
E só o que a gente gosta de postar são coisas boas. Quem é que vai postar tristeza? Acordei na fossa. A gente não vê isso. Até agora tá tendo um novo movimento que as pessoas estão tentando, né? Usar menos filtro nos stories, né? Para transformar menos o rosto, mostrar um pouco mais da realidade. Está tendo um movimento, assim, eu acho que aos poucos, porque, nossa, eu acho que isso chegou num ápice. Se você for ver o número de casos que existe, tipo, de depressão, suicídio, ansiedade, transtornos, assim, né? Para essa geração de hoje. Porque tudo que tem uma potencialidade assustadora. Por exemplo, eu me lembro que na minha época era comum botar apelidos nas pessoas, né? Às vezes um apelido desagradável, mas você sofria no âmbito da tua rua, da tua comunidade ali pequena. Você te desagradava continuar ali naquele colégio, naquela faculdade, você saía para outra coisa parável. Hoje em dia não, o bullying ele toma essa proporção extremamente cruel e extremamente tirânica, porque aquela perseguição contra a tua imagem vai ser em qualquer lugar do mundo. É verdade. Entende? Então isso é muito complicado. As redes sociais têm um lado muito legal de aproximar as pessoas, criar amizades, mas também tem um lado sombrio que a gente tem que tomar muito cuidado com ele. Que é muito tóxico, que mexe, né, com a nossa autoestima. E para as gerações, né, atuais que nasceram dentro, né, dessa realidade, é muito complicado, eu acho, porque nós ainda conseguimos ter essa referência do antes, né? E de vez em quando voltar, não, peraí, isso aqui tá me sugando, isso aqui não é bem assim, deixa eu voltar para a vida real. Mas os jovens de hoje é uma questão, né? Tem se falado muito disso. Inclusive, teve a ex-funcionária do Facebook essa semana que falou sobre, ela deu uma entrevista e jogou um monte de verdades aí, que é uma responsabilidade muito grande, né? O que essas empresas têm feito, a forma como elas trabalham, e a gente tem que pensar no futuro das nossas crianças. É verdade. E se a gente for falar da Teresa B., que é a protagonista da peça, que a Monique comentou, né, dessa questão de uma insatisfação com o externo, mas tem a ver com o interno também, né? Ela fala, a Sabrina Feinstein, que faz a protagonista, a Teresa B., ela fala que sente uma apatia muito grande, que coisas assim que deveriam afetá-la não tocam mais, assim. Não tocam mais. É como se tivesse assim, ela tem uma fala dela, assim, eu só dou like, mas eu não sinto nada. Então, até a questão dela, porque a personagem é muito bem sucedida, ela tem tudo na vida dela. Você olharia para a vida dela e diz, nossa, essa pessoa aí, ela é muito feliz, ela não precisa de mais nada. Desculpa, que Você olha para ela e você olha para a personagem e diz, ela é uma vencedora. Ela é uma vencedora, eu gostaria de ter a vida dela. Só que ela não está feliz, ela não está satisfeita, porque ela quer algo a mais. E nem ela sabe o que é esse a mais. É por isso, porque a gente está sempre satisfeito, a gente nunca está feliz, a gente sempre está em busca de alguma coisa, a gente não está mais conectado com o agora, sabe? Com o que a gente tem aqui, com o que a gente de viver o presente. A gente está sempre além, sempre pensando, sempre produzindo. A grama do vizinho é mais verde. A grama do vizinho é mais história. A gente sempre acha que a vida do outro é melhor, então a gente precisa correr atrás de alguma outra coisa que a gente não sabe o que é. E é por isso que a Teresa B. vai até essa clínica, a Aletheia Dreams, encontra a doutora Bettina, que é a personagem da Luciana Malavasi. E aí ela quer essa transformação. E aí a doutora Bettina traz uma solução para o problema dela. Ela é uma vida nova, você terá uma vida nova e você vai ficar aqui no descansando a sua imagem. Só que a gente não vai contar para vocês exatamente o que é, porque a gente quer que vocês assistam. Olha, e assistindo o espetáculo, eu não sei se vocês já pensam num Aletheia 2. Tem imagem para se fazer um prosseguimento disso aí. Não sei se eu estou assim. Tem, né? Tem muita margem para isso. Tem ganchos ali que podem ser. Daria uma super série, né? Sim. Dá pano para manga. Sim. Com certeza.
E não, a gente conversava muito sobre isso no início, né? Quando a gente começou a ler esse texto. Nossa, esse texto, ele deveria ser... Isso a gente pensa no teatro, lembra com a Luciana que a gente conversava muito? Nossa, isso dá uma série. Gente, isso dá uma série. E assim, a SL, ela foi parar ali dentro. Ela fez o procedimento, ela era outra pessoa. A gente pode deixar nisso. Quem que era a SL antes? Como que ela surgiu? Como que ela entrou ali, sabe? Porque, para quem está assistindo, a SL... a gente pode contar isso? Um pouquinho. A SL, ela é uma interna dentro dessa clínica, a Aletheia Dreams. E ela que seria a solução dos problemas para a Teresa B. Ela assumiria a vida de Teresa B, enquanto Teresa B vai descansar, porque ela está precisando de um tempo, que realmente ela está cansada. Ela não está se reconhecendo, né? A Teresa B fala, eu estou no jornal, essa foto, o sorriso da foto é fake, não sou eu. Por dentro não estou sorrindo. Ela fala assim. Então a gente poderia, nossa, quem é então essa SL? Ou quem é a Aurora, que é a personagem da Monique? Fala sobre essa personagem, Monique. A Aurora é o presente. Acho que é o personagem mais difícil, assim, que eu já encarei, já interpretei. Porque ela tem uma dualidade muito forte, né? Ao mesmo tempo que ela é muito fiel à doutora Bettina, ali dentro, cumpre o papel dela perfeitamente, e ela vê tudo que acontece de errado e incomoda. E aquilo vai num crescente, né? Ela tem uma humanidade muito forte, né? Que no início parece que não, né? No início parece que ela é muito carrasca. Não sei se você teve essa impressão. Para mim, a Aurora é muito carrasca, não sente nada. Mas depois você vê que ela é uma das mais sensíveis. Na verdade, é uma defesa da própria personagem. Ela se torna extremamente fiel àquela ideia para não questionar, né? Não entrar no conflito. Exatamente. E tem uma carência, né? No fundo, ela quer ser amada. No fundo, todos nós queremos ser amados, né? Você, como psicólogo, psicanalista, não sei, mas deve saber isso melhor que a gente, né? Que a gente está sempre precisando da aprovação do outro. Muito importante aí. A raiz de toda tirania, de todo comportamento que restringe a liberdade do outro, né? A palavra do outro, vem de uma carência mal trabalhada. Se você for ver, os grandes tiranos da história da humanidade eram pessoas muito mal amadas. Você vê que está ligado a isso. Qual é a história que a sua criança conta? Como é que é? Tem uma da constelação familiar com a psicologia que fala, né? Tudo é a história que a sua criança conta. Não é a história que realmente aconteceu, mas é a história que você conta. Porque você vê, eu no outro dia até conversando com uma pessoa numa live, num dos meus convidados, os sentimentos básicos de um ser humano quando ele vê o mundo é o medo e o ódio. É porque a mãe, tomada por aquele carinho pelo filho, não quer perceber certas coisas. Mas a primeira coisa que a criança, por isso que ela chora tanto, é a mistura do medo, e quando ela morde o mamilo da mãe, quando está se amamentando e a mãe tenta tirar o seio, é tipo assim, não vai embora não, quero você aqui. Você sou eu quero você para mim. Entendeu? Então, todo bebê é tirânico. Mas ele é encantador, é um tirano encantador, né? E aí naquela coisa do não percebe. Você vê, o amor é uma coisa que vem com o tempo, já dizia o Drummond, né? O amor se aprende com o tempo. E à medida que a criança vai aprendendo a confiar na mãe, é que ela vai começando a abrir mão desse medo vai relaxando, e esse ódio também, ela vai guardando para ela, não vai deixando essa coisa aflorar de uma maneira tão injusta, né? Mas o ser humano, meu irmão que é arquiteto, ele diz assim, o ser humano na base é um projeto que não deu certo. A gente vai tentando acertar. Ultimamente, então, a gente tem falado muito nisso, né? Muito. E a peça toca maravilhosamente nesses pontos, porque vocês, inclusive, depois, a gente vai falar daqui a pouquinho desses debates que vão ser promovidos dia 14, né? Dia 21 e dia 28, em que vocês falam disso, né? Principalmente essa questão da crise de identidade, que está muito ligado à pessoa não encontrar os seus próprios valores, não viver suas próprias escolhas. A gente está sempre vivendo a escolha que os pais da gente fizeram para a gente, ou que a sociedade fez para a gente. Né? Por exemplo, não é todo mundo, por exemplo, quantos artistas a gente tem aí na pobreza que poderiam surgir
como grandes revelações de talento, mas não têm o acesso, não é? Total. Então, muitos... Se você for ver no próprio mundo do crime, você diz assim, como é que esse ladrão, esse criminoso, é tão ardiloso, tão inteligente? Ué, se ele utilizasse toda essa criatividade para a arte, era uma maneira de sublimar, né, esse instinto agressivo, mas aquela coisa. E às vezes os padrões que a gente mesmo, nós nos colocamos certos padrões, que se você não tiver a fim de olhar profundamente para isso, você acredita que é uma verdade absoluta, mas no fundo talvez não seja a sua identidade e a sua essência. Mas, de certa forma, os fatores externos foram te mandando essa mensagem a vida toda e ela fica ali no inconsciente. E quem você realmente é não tem espaço para aparecer. Para aparecer. Né? É verdade. Eu acho que a peça traduz muito bem isso, tanto no seu personagem, Francine, como no seu. Em determinados, cada um tem o seu temperamento, cada uma tem o seu temperamento, mas cada uma vive uma redescoberta. Cada uma vive o seu momento fênix, renascendo das cinzas. Sim. A SL, por exemplo, ela, até a doutora Betina fala que ela é uma interna exemplar, é a melhor que ela tem para oferecer para a Teresa B ali. Ela segue tudo à risca. Ela começa, né, ensinando um Shakespeare ali. Então eu fico imaginando, né, que, nossa, ela treinou muito. Ela jogava golfe. Ela jogava golfe super bem. Ela era um exemplo dentro da disciplinadíssima, né? Aquela que executa. Com perfeição. Com perfeição, né? Perfeccionista. E aí, quando ela consegue sair dali de dentro, tem uma vida nova que ela deveria manter e seguir aquilo à risca, ela não quer mais. Ela começa a ficar incomodada. Por que ela tem que viver essa vida que não é dela? Ela quer viver a vida dela, com tudo isso que ela tem agora, com todo esse luxo. Mas o luxo nunca importou para ela. Ela queria, na verdade, sei lá, um amor, sabe? Poder viver, porque ela ficou tanto tempo reclusa. Eu amo a forma como a SL enxerga o mundo quando ela tem oportunidade, né? Quando ela sai dali, as pequenas coisas tocam ela no lugar. Isso me lembra muito. Eu tenho uma filha de 5 anos e quando ela começou a descobrir o mundo e eu tive a oportunidade de começar a redescobrir as coisas através do olhar dela. E a SL me lembra isso, muito. Porque é uma coisa da criança, né? A criança observa tudo. Uma inocência, uma pureza. E tudo é muito legal, tudo é muito incrível. A gente não enxerga mais nada. A gente está só focado em trabalho, né? Tá no automático. Né? Não a criança não perdeu a capacidade do deslumbramento. A gente vai perdendo. Exatamente. Não é? E a gente tem até agora, se for falar de redes sociais, às vezes as pessoas não vivem o momento, vivem para postar, né? Eu já diversas vezes fui em eventos que, em vez das pessoas estarem ali, por exemplo, numa mesa de jantar, trocando uma ideia com o outro, não, tá cada um no seu celular, fazendo, editando a foto, vendo qual vai ser o melhor post, quantas curtidas vai ter aquilo lá, não, sabe? É uma vida muito superficial que a gente está tendo. Consome a gente, né, de uma forma assim, aquele dia do burnout, que ficou tudo fora do ar, que foi o comentário nessa semana, muita gente enlouqueceu, as pessoas que trabalham com isso, passam o dia ali e tal, Nossa, eu fiquei tão feliz, nesse dia eu fiquei tão feliz, porque eu não sou uma pessoa muito conectada, assim. Eu demorei muito tempo para ter um celular até. As pessoas falam, Francine, como é que você não tem um celular? Eu era do contra, eu não queria ter, porque, tipo, para mim, a minha vida... Eu me incluo nesse time. Oi? Eu me incluo nesse time, eu também demorei muito. Eu também demorei muito. Gente, porque a gente vivia tão bem sem celular, né? Você tendo sua paz ali, se você queria falar com a pessoa, você ia e ligava, sabe? Agora não, né? Agora você tem que estar sempre conectado, tem que estar sempre respondendo mensagem. Se você não responde a mensagem na hora da pessoa, a pessoa fica incomodada, pensa, ela tá com algum problema comigo porque ela não respondeu, sabe? Então você tem que estar conectado. Antigamente era legal você receber a surpresa de um telefonema. Oi, você me ligou, agora se você faz isso, liga de surpresa, algumas consideraram você mal educado. Sim, por que você está me ligando? Porque você não me mandou mensagem, está me atrapalhando. Me ligou sem me avisar que ia te ligar.
É muito doido isso. Então, nesse dia que aconteceu isso, que caiu, não funcionou o Instagram, Facebook, o WhatsApp, eu até comentei com alguém, não lembro quem foi. Eu falei, nossa, coisa boa, né? A gente não precisar ficar olhando o celular para ver se recebeu uma mensagem. Liberdade. Deixei o celular de lado e fiquei feliz. Ainda pensei, que bom, não preciso postar nada no Instagram, não tá funcionando. Porque é meio que como se fosse uma obrigação agora, né? Muito doido isso. E quando a gente fala desses padrões que a gente se impõe, né? É exatamente isso. Quem tá te cobrando? Você tá se cobrando. A gente mesmo se cobra, né? E a gente falando, parece que esse problema é sempre com o outro. Mas olha como está na gente. Afeta todo mundo, mesmo a gente tendo consciência desse mundo bizarro que a gente está vivendo. Isso afeta a gente. É o famoso posto logo existe. Posto logo existe. Ótimo! Descartes não sabia melhor. Adorei. Posto logo existe. Que horror! Muito legal. Onde vamos parar? Ou então, parodiando Freud, né? Posto onde não sou, logo sou onde não me posto. Exatamente isso. Olha, antes da pandemia, às vezes eu gostava de ir no shopping, mesmo independente de estar sozinho ou acompanhado, de por alguns momentos observar as mesas alheias na praça de alimentação. E era impressionante, né? Porque quando eu estava com o meu grupo de amigos, a gente desligava o celular e ficava batendo papo. E eu via famílias inteiras. O pai, a mãe e a criança no joguinho para não perturbar os pais que estão. Quer dizer, isso é solidão, né? Você está ali, mas está cada um na sua ilha. E sabe o que é pior? As crianças ficam muito felizes em estar naquele, não sei como que é a sua filha, a Maia, mas assim, eu vejo, no geral, as crianças ficam muito felizes quando elas estão conectadas, quando elas estão ali no YouTube ou num joguinho. Não é mais infância, parece que a infância está passando. Gente, eu lembro da minha infância, que eu no interior, né, brincava na rua, pega-pega, esconde-esconde, subia em árvore. Gente, isso é infância. Esse comportamento, essa tela tão presente em pequenos, vai lá na frente vai interferir nas relações sociais. Com certeza, sim. A minha filha tem uma relação saudável. Ela gosta muito, só que ela cansa e ela brinca muito sozinha também. Mas eu tenho sobrinhos que não têm essa relação. Eu acho que depende muito do indivíduo, né? Da personalidade. Até que ponto ele vai se envolver só com aquilo ou vai saber um limite, vai ter um limite. Então, não dá para a gente deixar eles descobrirem. Acho que temos a obrigação de controle, né? De estar junto. O pai e a mãe estão ali não restringir a liberdade do filho, mas estar acompanhando esse processo, né? Quando ele se sentir angustiado, em dúvida, não, mas é assim mesmo, essa nova realidade, quer dizer, essa troca é fundamental, né? Com certeza, tá ali presente, conectado junto com o filho, porque hoje em dia a criança tem acesso ao mundo, já nasceu com acesso ao mundo, né? Na palma da mão. Na palma da mão, Agora eu queria perguntar, a gente falou dessa época antes das redes sociais. Eu queria que você me falasse como é que foi o início da descoberta da vocação de vocês para as artes, né? O apoio da família, como é que foi tanto para Monique como para a Fran? Começa. Então, eu desde pequena, eu sou de Uberlândia, Triângulo Mineiro, Minas Gerais, e não tenho ninguém artista na minha família, mas desde pequena eu tinha um deslumbramento, assim, os filmes que eu via, a novela foi muito presente na vida, né, do interior da minha família, anos 80, 90, muito forte. Então eu ficava encantada com aquilo e minhas brincadeiras preferidas eram assim, a hora que eu ia tomar banho, quando eu estava sozinha, porque eu tinha um pouco de vergonha, quando eu estava sozinha, eu fazia personagens, criava diálogos no chuveiro. Eu me lembro muito bem, punha as músicas, os hits das novelas. E embarcava e fingindo que eu era aquele personagem, vestia umas roupas longas da minha mãe, umas camisolas que arrastavam, e era rainha e o vento levou, essa coisa toda. E aí, quando chegou aquele momento da faculdade, eu realmente não me interessava por nada, eu queria fazer artes cênicas, e a minha mãe e minha filha, mas no Rio, a gente não tem ninguém lá da nossa família, tão longe, você é tão nova, amadurece isso melhor e tal. E aí eu fui para Nova Zelândia fazer um intercâmbio, estudar inglês e tudo, eu acabei fazendo teatro lá também. Quando eu voltei, eu falei, mãe, realmente é isso,
eu quero ir em busca do meu sonho, eu quero estudar no Rio e tal, eu quero fazer a Cal, porque tinham me indicado a Cal, Casa das Artes de Laranjeiras. E aí ela falou, tá, você tá insistindo nisso há muito tempo, meio contrariados, né, os dois, mãe e pai. Mas tudo bem, vamos lá, mas você vai fazer uma faculdade ao mesmo tempo. Então, eu vim fazer Relações Internacionais e Cal junto. E aí, em determinado momento ali, na metade do curso, eu tive que optar, realmente era difícil conciliar. A faculdade era na Barra, a Cal em Laranjeiras. Tinha ensaios extra-horário da Cal, então eu tinha que ensaiar, morava longe. Aí, primeira montagem, aquilo tudo, eu acabei trancando a faculdade de RI. E fiquei só na Cal, me formei lá em 2005. E assim, realmente, até hoje, às vezes eu falo, gente, eu poderia fazer uma outra coisa. Aí eu fico pensando, psicologia me atrai muito, muito. Eu costumo estudar. Mas profissionalmente é difícil. Realmente, eu acho que é um bichinho que morde a gente e toma conta, né? Eu também trabalho muito como produtora, só como produtora, não só em espetáculos que eu estou atuando. Então, eu acho que assim, o meu nicho é esse, produção e interpretação. Não, e você tem aquela semente do empreendedorismo, né? Você montou em 2010 a sua produtora, né? Isso é muito audacioso, achei muito legal. Eu percebi logo depois que eu me formei, que eu deveria me produzir, que a melhor forma de eu me colocar no mercado seria dessa forma eu poderia escolher os meus textos, os meus personagens, eu poderia falar o que eu tanto queria falar para o mundo, que ia ser muito difícil só como atriz convidada, dependendo de testes e de textos que batessem no meu coração, né? Então, eu entendi isso e aí fundei minha produtora. Em 2011, eu produzi meu primeiro espetáculo que o Guilherme Leme dirigiu, a Guida Viana fazia comigo. Um texto que eu vi em Londres. Eu fui um pouco por esse caminho de buscar textos internacionais que me tocavam e trazer para o Brasil. E aí foi embora. A gente fala que a Monique, ela é a rainha das planilhas. Porque, assim, nessa produção, cada uma tem sua função, mas a Monique é aquela organizada, que entende tudo de planilha, das leis, dessa parte mais burocrática. Eu domino bem essas questões aí das leis, de editais, e como filha de um bom engenheiro, eu tenho a matemática bem ativa, sabe? Ela é aquela filha quase beirando, quase chata, né? Porque ela fica cobrando, né? Fica, mas isso e isso, tem que verificar aquela coisa, sabe? Ela é aquela que não, é muito pé no chão, ela é muito atenta a tudo. O Hermes Frederico, né, que é o diretor da Cal, que me ensinou muito sobre essa questão toda de se produzir, né, do ator empreendedor e tudo mais. Ele fala muito que o produtor checa. Então é esse chato que checa tudo que faz. Porque... Mas é assim que a gente atinge a perfeição, muito detalhe, né? Senão passa mesmo. Já a Luciana Malavasi, a outra produtora, junto com a gente, ela é a mulher das criações, das ideias. Ela assim, tive uma ideia. Ela vai e vai em frente. Cheio de contato, vai agilizando tudo, né? E eu acho que eu sou mais aquela operacional, né? Eu vou, opero, Francine faz isso, faz aquilo. E a Francine fez toda a nossa parte gráfica também, a programação visual, da divulgação do espetáculo e tudo. Então ela tem essa sensibilidade. Aí entra também, né? Não, entra o teu lado jornalista, né? Porque você também, além de... Sim, eu tenho isso. Eu gosto muito dessa parte de... estética. Gosto muito de edição, gosto de edição de foto, edição de vídeo. E eu aprendi a mexer nisso quando eu estava no jornalismo, né? Porque, agora falando um pouquinho de mim, assim como aconteceu com a Monique, que não tinha ninguém na família dela de artista e tal, para mim aconteceu da mesma forma, não tinha nenhum artista na minha família. Mas eu tinha essa necessidade, assim, se eu via uma fantasia, se eu via um baú com fantasias, eu queria, eu precisava, eu colocava aquelas roupas, eu encenava, né? E como que começou para mim? Foi no colégio. Eu tinha uma amigona no colégio, no primeiro grau,
E a gente sempre foi muito estudiosa. Eu sempre era aquela aluna nota 10 em tudo, assim. Muito. E aí a gente sempre andava junto com os meninos que eram aqueles que sempre eram expulsos, sabe? Com os capetinhas, assim. A gente tinha amizade assim. E aí a gente pensava, não, como que a gente pode matar a aula? Aí eu e a minha amiga, a gente gostava de escrever, a gente escrevia contos e lia na aula de literatura para matar a aula. E aí começou assim, a gente começou a criar contos e normalmente ela lia, enquanto ela lia eu ensinava. Aí a professora de literatura falou assim, Fran, Dani, por que vocês não montam um espetáculo? A gente olhou, boa ideia. Aí a gente foi e montou um espetáculo só, eu e ela. Tinha quantos anos? Eu estava na 8ª série, eu tinha 14, 13, 14 anos. E aí a gente foi e montou um espetáculo que se chamava Megalomaníaco Jack. Eu fazia o Megalomaníaco Jack. E a Dani fazia todos os outros personagens, né, da peça. A gente apresentou na aula de literatura para matar a aula. Gostaram tanto que a gente começou a apresentar para todas as turmas do colégio. A gente virou um super evento no colégio, assim. E aí, quando eu me formei no 2º grau, fiquei em dúvida, eu faço jornalismo, faço artes cênicas. Eu lembro que alguém, assim, nem lembro quem, vagamente falou assim, não, faz jornalismo, que é melhor que artes cênicas. E eu, tá, vou. Porque eu sou muito, muito intuitiva, assim, eu sempre vou, eu sou muito emoção. O que eu tenho vontade de fazer, eu vou e faço. Aí comecei a fazer jornalismo, eu, gente, mas será que é isso que eu quero? E aí, durante o curso de jornalismo, eu comecei a fazer um curso técnico de teatro. E fui fazendo os dois paralelamente. Eu nunca consigo começar uma coisa e não terminar. Eu sempre vou até o fim. Então, eu terminei jornalismo e quando eu terminei jornalismo, eu fui para artes cênicas. Isso em Santa Maria, na Universidade Federal de Santa Maria. E, nossa, ali eu descobri a minha paixão. Assim, eu sou... É uma coisa assim, é inexplicável, né? O que a gente sente quando a gente descobre o que a gente realmente gosta de fazer. Que tá no lugar certo no mundo. Que tá no lugar certo, é isso. Eu não pensei nem nos contras, né? Eu só pensei nos prós, vai. E aí, em 2012, eu vim para o Rio de Janeiro. Lá em Santa Maria já tinha uma companhia de teatro. A gente produzia nossos próprios espetáculos, fazia tudo. Dirigia. Eu sempre fui aquela que, assim, a gente não tem verba, deixa comigo. Eu faço. Precisar costurar, eu costuro. Por isso, eu estava observando que você tem. Estava observando aqui nos trabalhos, no teu currículo, você curte muito a direção também, né? Gosto. Dirigir. Gosto muito. Já dirigi dois espetáculos. Eu gosto de estar dos dois lados, assim, ter esse olhar atento da direção também, conduzir. E, inclusive, agora estou com algumas ideias futuras assim para trabalhar mais com direção. A Leteia Dreams foi minha primeira produção, né? Aqui no Rio de Janeiro. Que antes eu fazia muitos espetáculos dos outros. E aí, junto com a Monique, com a Luciana, eu comecei a produzir e gostei muito. Eu acho que esse é o caminho para nós, artistas, para a gente poder comunicar o que a gente quer comunicar, para a gente trabalhar. Eu acho que a gente tem que empreender. Ter autonomia, não ficar dependendo dos outros. Eu acho que realmente esse é o caminho, sabe? E eu acho que existe muito espaço para a gente. É só buscar. Eu acho que Claro que no Brasil existe dificuldade, mas eu acho que sim, existe espaço para quem quer. Existem diversos editais e oportunidades, só que a gente precisa garimpar e estar correndo atrás, né? E uma coisa que eu queria que você me dissesse um pouquinho, como é que vocês veem o futuro do streaming no Brasil? Uma coisa de muito positivo do streaming é ter tirado aquele monopólio das grandes televisões. Porque antigamente, ou você estava na novela das 8, ou você não estava em cena, né, na televisão. Hoje em dia, não. Você tem fãs-clubes de várias séries de sucesso, seja da Netflix, da Amazon Prime. Você tem um vasto terreno para que os atores possam descortinar. E eu estava vendo aqui também, por exemplo, em relação ao Monique, né? Você vai estar com um projeto, acho que é Maldivas, né? Da Netflix. Não, né? esse eu participei.
Foi. sim, Maldivas, né? Eu participei de Maldivas e foi uma cena que eu gravei com a Bruna Marquezine, que foi muito legal. Eu até tô meio por fora, mas eu acho que tá para estrear já essa série. É uma série na Netflix. O mercado está muito aquecido. Eu tô na produção de um longa da Netflix agora, atualmente. Estou trabalhando na produção. E assim, o mercado audiovisual no Brasil está no melhor momento. Muito aquecido mesmo. Várias produções acontecendo ao mesmo tempo. Muita oportunidade de trabalho. E eu acho que a tendência é só melhorar, só crescer. Por quê? Além das grandes produtoras terem ficado ali paradas, né? Tiveram um ano sabático forçado, então elas estão a todo vapor. Também tem a questão da nossa moeda, infelizmente, está muito desvalorizada. Então, as grandes plataformas internacionais estão de olho no mercado brasileiro, porque filmar no Brasil, produzir aqui, está muito mais barato. Fora que é lindo, né? Geograficamente falando, somos abençoados. Então, assim, tem muita produção internacional que vem para o Brasil. E uma coisa muito boa com essa internacionalização da imagem do ator é que você, antigamente, para você fazer sucesso, por exemplo, eu vi Escravizaura, a novela Escravizaura, quando ela fez sucesso em Portugal, demorou não sei quantos anos para fazer sucesso na China. Hoje, em poucos meses, foi conhecido no mundo inteiro. Isso é muito legal. Sim. Isso é muito bacana, né? Você tá ali conectado com o mundo inteiro. E essa parte, eu acho que foi um grande ganho para a Aletheia nesse novo formato. Porque, ao mesmo tempo, né, que a gente perde a experiência ali efêmera, a imersão presencial que uma sala de teatro nos proporciona, que eu acho que é uma experiência insubstituível, ao mesmo tempo que se abre mão disso, a gente ganha um alcance, uma potência de alcance de público no mundo inteiro, sem fronteiras, né? Isso é incrível. Teve uma pergunta do Pablo aqui na live, que eu li já tem um tempo. Que olha por isso que eu gosto dela, ela é conectada, entendeu? Ela tá aqui falando com você, mas ela tá lendo as perguntas. Não, eu tô... Mais ou menos. Mas ele perguntou sobre, para a gente falar um pouco da importância desse novo formato para a formação de público jovem para o teatro. Que eu acho que é exatamente isso, assim, o que acontece hoje com a geração atual, dos jovens atuais, eles não têm o hábito de frequentar o teatro, porque tá tudo tão na mão, né? A plataforma do entretenimento está na sua mão. Você vai a hora que você quer, você pausa para dormir, para pegar um vinho, para pegar uma pipoca. Por que você vai se deslocar até o teatro, né? Para pegar trânsito, segurança, se colocar, né, nessa situação de vulnerabilidade de certa forma, para assistir o espetáculo com hora marcada, com aquilo tudo. Então, assim, eu acho que a gente tem essa responsabilidade nesse novo formato, porque não assumindo como audiovisual, você instiga o espectador a voltar ou a começar a frequentar o teatro quando for possível novamente, né? Desperta o interesse. Eu acredito nisso também, né? De você mostrar para essas pessoas que não têm acesso, né? Ou que não tinham interesse, olha, isso é teatro e olha como é interessante, né? Então deixa ali um gostinho, né? De quero mais, né? Aquele gostinho de quero mais. Da pessoa, eu quero conhecer esses artistas pessoalmente, eu quero vê-los no palco, né? É uma coisa que eu também observei muito. Esse híbrido que existe hoje em dia, eu acho que vai colaborar muito. Não é a questão de uma linguagem matar a outra. Não, é de uma linguagem complementar a outra. Não, eu acho que é até uma nova linguagem. É algo novo que se criou aí, né? Não é teatro, não é cinema. É ali um meio do caminho, né? Para mim é uma nova linguagem. Porque assim, a gente atuando no palco, a gente estava atuando para teatro, mas estava atuando para audiovisual também. Era muito diferente, né? Foi muito diferente o... uma linha isso já está se configurando como uma nova estética. Uma nova estética. Então, diante dessa tristeza toda que a gente está vivendo, dessa pandemia, eu acho que algo bom, algo novo surgiu, né? Até assim para você conservar o efêmero, né? Esses espetáculos que você às vezes não tinha
você não tinha quase registro, você às vezes não tem acesso a grandes espetáculos do passado. Ou se tinha registro, eram espetáculos assim, em plano aberto, que você não tinha detalhes, não tinha close. E, gente, não é a mesma coisa, né? Difícil de assistir, muito né? De prender difícil atenção de na história. assistir, Então, eu acho que foi um ganho real, assim, na pandemia. Muitos teatros que estão voltando para o presencial agora estão voltando nos dois formatos, né? No ao vivo, com capacidade reduzida e, ao mesmo tempo, sendo transmitindo ao vivo para as pessoas que estão em casa e não se sentem seguras de irem. Então, eu acho isso maravilhoso. Muito legal. Acho que a gente não vai perder isso. E você vê, isso antes mesmo das redes sociais, a gente já tinha isso no mercado das artes. Você vê o Ingmar Bergman. O Ingmar Bergman era um grande diretor de teatro, continuou fazendo teatro e fez filmes maravilhosos. E ele conseguia ter esse olhar cinematográfico, né? Quer dizer, ele conseguia exercer no cinema aquilo que no teatro, eu não estou podendo fazer isso no teatro, eu vou fazer no cinema. Então, eu acho que o Jabor, o Arnaldo Jabor também dirigiu teatro, dirigiu filmes maravilhosos, como Eu Te Amo, Eu Sei Que Eu Vou Te Amar. Então, eu acho que hoje, com essas plataformas assumidas, né, dentro do mundo virtual, vão surgir grandes profissionais para o futuro, de teatro, de cinema, de televisão. Você não acha? E eu acho que a gente vive uma quebra de fronteiras, né? Exatamente. Porque tá tudo interligado. Não tem mais assim essa separação. Eu acho que a gente vive num mundo agora performático, né? Quase que uma performance. Se você tinha antes... Tinha muito isso do ator de teatro. Ele é de teatro. Ele é de teatro. Diretor de teatro. Não, você pode ser tudo, né? Você não precisa ser uma coisa só, você não precisa ser rotulado, né? Isso é muito bacana. Ela tocou num ponto muito importante. Havia até um certo preconceito. Eu não vou citar nomes aqui, mas eu entrevistei uma atriz recentemente que ela ficou muito receosa de dizer para um diretor que ela ia fazer televisão. Sabe por quê? Ela tinha medo que mudasse a imagem que ele tinha dela como atriz. Existia isso. Não, você vai fazer televisão? Existe. Não, e ainda existe, né, gente? Mas eu acho isso uma vantagem. Não tem, né? Até porque você estava falando, né, sobre essa mudança do mercado. Não existe mais, eu sou ator de TV. Não existe mais isso. As pessoas não estão mais com contratos longos e realmente não faz sentido tanto para a emissora e para o artista ficar preso muitas vezes numa geladeira ali 2 anos para fazer um novo trabalho, né? Sendo que ele poderia estar fazendo uma série, poderia estar no teatro. Quer dizer, e agora com o streaming, né? Você é contratado por projeto. Você vende ali o seu projeto. Não existe mais isso de contrato, né? Então, eu acho que agora esse é o caminho. Acho que isso é um ganho para o mercado artístico, certeza, de um modo geral. E a quantidade de artistas incríveis que estão aparecendo com isso. Novas oportunidades, o mercado não está mais tão fechado, sabe? Se você tem uma ideia genial, se você tem um produto legal, com uma equipe bacana, cara, você consegue um alcance tremendo na Amazon, Netflix. E daqui a pouco vai surgir mais plataformas. Está surgindo toda uma geração de autores, que estão se arriscando a escrever os seus próprios textos, os seus próprios personagens. Sim, um trabalho totalmente autoral, né? Isso é muito bacana. E você comunicar o que você quer dizer, você não falar da voz, a ideia de um outro, né? E as ferramentas também hoje, né? A tecnologia a nosso favor, com esses celulares, com câmeras potentes e tudo mais, também nos possibilita isso, de fazer um trabalho, de repente, um piloto em casa, com um celular bacana, fazer uma edição. Quantos filmes assim a gente não vê que foram premiados fora do Brasil? Está acontecendo muito. Muito. E aí depois você consegue vender para uma plataforma e crescer o projeto e fazer uma série, mas assim, a gente está com tudo muito... O acesso está muito fácil, né? Está muito fácil, é verdade. Então, da mesma forma que a gente... Desculpe, da mesma forma que a gente falou dessa coisa tóxica das redes sociais, né? De afetar nossa autoestima. Tem esse lado bom, incrível, né? Que você tem um alcance tremendo, que você tem diversas possibilidades, que não tem limite,
Não existe limite, você pode fazer tudo. Né? Agora você tocou num ponto muito importante que eu esqueci de comentar antes com você. Muita gente responsabiliza, não, a culpa é da gente. Não, a culpa nunca é do instrumento. A culpa é de quem utiliza o instrumento. É como você falar assim, o dinheiro corrompe as pessoas. Não é o dinheiro. E sim a maneira como a pessoa vai interpretar aquele recurso. E a mesma coisa das redes sociais. A gente tem que aprender a lidar com o nosso lado sombrio para que as nossas emoções mais primitivas nunca tomem conta do nosso lado mais nobre que pode eclodir nas relações para o bem comum, né? Com certeza, com certeza. Falou tudo. É o equilíbrio é fundamental, né? O equilíbrio, né? É o yin e yang, o tempo todo, yin e yang. Olha, bom, a gente, infelizmente, quando está num papo legal, vai reduzindo o tempinho. Eu queria destinar esse último bloco para vocês. Como vocês são empreendedoras, criativas, né, ousadas, o que vocês diriam para esse jovem que está assistindo vocês, que está louco para fazer teatro, louco para tocar os seus projetos, mas não sabe o caminho das pedras? O que vocês poderiam dar como uma primeira orientação para ele? Eu acho que não pode se reprimir. Se tem o desejo de seguir as artes, tem que seguir, tem que ouvir o coração, mas saber que é um ofício e como qualquer outro ofício, você precisa batalhar e você precisa estudar muito. Nada vai cair do céu. Você tem que correr atrás para acontecer. O caminho é árduo, mas assim, até eu acho que devia ser obrigatório nas escolas de teatro, faculdades e cursos livres, enfim, tudo que existe por aí, um curso de produção, uma matéria de produção. Porque mesmo que você não seja um produtor futuramente, você vai lidar com um produtor, como idealizador de um projeto. Vou contratar alguém para produzir. Então, se você tiver uma mínima noção, né, familiarizada ali com esse contexto, você vai ser um artista melhor. Né? Porque tem gente que fala, não, eu sou só artista, eu não consigo pensar muito nisso, eu só vivo numa outra frequência. Eu conheço muita gente que fala isso. Mas, se aprofundar um pouco, buscar um curso de produção, ler a respeito, se aventurar num edital. As pessoas têm medo, se eu colocar, preencher um negócio errado. Não, sempre existe um recurso, uma forma de corrigir, um canal de atendimento para tirar uma dúvida. E muitas vezes nem sabe que isso é possível. Então, as pessoas veem, eu acho que como um bicho de 7 cabeças, e não, é possível empreender na arte. Eu até, na faculdade de artes cênicas, a gente teve uma disciplina sobre produção, mas era tudo muito vago, sabe? Ainda mais, não sei se tem a ver porque era no interior e tal, mas eu não aprendi muita coisa. Eu acho que precisa trazer mais para a prática, sabe? Eu acho que realmente isso é importante que você falou. Deveria ter nos cursos, faculdades, deveria ter. Vocês colocaram, ainda tem um pouco esse estereótipo do artista na Torre de Marfim. Na Torre de Marfim, aí não pode lidar com esse lado prático, aí entrega isso a uma pessoa, geralmente, que não é artista para comandar. E a melhor pessoa para comandar a vida do artista é o próprio artista. É uma imagem totalmente deturpada do que é o artista, né? O artista trabalha pra caramba, é difícil. Não é só aquilo dos flashes, da fama, não existe isso. É coisa do passado. E o fato de você ver o lado prático das coisas não faz que você entre em conflito com o teu lado sonhador. Cada um vai ter o seu espaço. Tá tudo interligado, né? A gente, desculpe, Paula, a gente vai até 9 horas? Até que horas é nosso bate-papo? Deixa eu consultar aqui mesmo. Tem 1 minutinho. Esse 1 minutinho eu vou utilizar agora, que parece aquela coisa do Missão Impossível. Essa mensagem se auto-inspirar em 5 segundos. Será que a gente vai conseguir salvar? Você deixa salvo? Não, eu vou salvar aqui. A gente vai salvar aqui. Eu sempre salvo no IGTV e depois publico lá no canal também do Divã Cultural. Porque é importante a gente deixar a mensagem que a gente não falou muito sobre as lives, né? Você comentou antes, a gente não aprofundou. Então, a gente queria convidar todo mundo que está nos assistindo, dia 14, 21 e 28, toda quinta-feira. Nós vamos ter bate-papo com mulheres incríveis. Essa é uma iniciativa e uma sensibilidade do nosso parceiro, o Instituto CCR, da gente promover um bate-papo
com mulheres que superaram barreiras, que romperam barreiras, né? superaram obstáculos. Mulheres fortes, guerreiras, empreendedoras. E a gente vai estar falando sobre o tema da peça, sobre autossustentação. A gente quer exemplos reais, né, para fazermos esse link com essa questão da peça, essa crise de identidade, falar sobre isso com mulheres que viveram na pele, passaram por preconceito e dificuldades, e tem ali exemplos, e a gente vai bater esse papo junto com o público pode interagir com essa convidada. Vamos estar eu, Francine e Luciana Malavasi. Então, nessa próxima quinta-feira, é a Maitê Carvalho, que é uma paulistana, especialista em persuasão, ela é autora do best-seller Persuasão. É uma mulher interessantíssima, ela tem bastante aí para compartilhar com a gente, e... Na última semana, dia 21, Isabel Ramos, Oi? Né? Dia 21, Isabel Ramos, né? Dia 21 vai ser Isabel Ramos. Né? No dia 21, a gente tem um caderninho aqui, senão a gente acaba esquecendo. No dia 21, quem vai participar com a gente da live é a Isabel Ramos, de Aparecida, e a Raquel Carvalho, de Lorena. A Isabel, ela é uma educadora social de teatro, e a Raquel Carvalho é uma super empresária no ramo da beleza. No dia 28 vai ser... Kátia Campos. A Kátia é uma mulher interessantíssima. Ela é uma ativista negra e periférica. Então, ela tem uma história super bacana. Ela é lá de Sorocaba, né? De Sorocaba, assim como a Bianca Celoto, que também vai estar com a gente, que ela é jornalista e ela é fundadora do grupo Ó Quem Fala, que é uma empresa de oratória, ela oferece vários cursos. Mentoria de oratória. Então... Que legal, estou vendo aqui que ela é pós-graduada em psicologia, né? Pós-graduada em psicologia. Ela trabalhou muito tempo, parece, na emissora local de Sorocaba, e depois ela acabou indo para essa outra área que ela criou essa empresa e trabalha muito com isso. Então, eu acho que vão ser 3 bate-papos. Oi? Deu tempo para tudo, deu tempo para tudo. Deu tempo, a gente começou a falar e deu certo. Olha, queria agradecer demais, de coração, a presença de vocês duas, torcendo para o sucesso de vocês agora e sempre. Obrigada, Paula. A gente queria, então, agradecer você também. Muito legal estar participando desse bate-papo, podendo falar um pouquinho sobre a Aletheia, sobre a nossa profissão. E convidar todos também. Ontem a gente teve nossa estreia no YouTube, no canal Arte Franco. E a gente vai ficar em cartaz até final do mês. Isso, a rede social da peça Aletheia Dreams. Aletheia escreve com TH-EA no final. Aletheia Dreams. Tem o link do canal do YouTube ali na bio. Então, por favor, vocês estão convidados. Paulo, obrigada, foi um prazer. E só para fechar, só queria falar mais uma coisa. Eu gostaria de agradecer toda a equipe. Foram muitas pessoas junto com a gente para produzir esse projeto. E, assim, uma equipe maravilhosa, todo mundo muito em sintonia, todo mundo muito criativo. Sabrina Farsten tá aí, nossa atriz, Tereza B, maravilhosa. Ney então, Mota. O Ney, que faz a nossa assessoria, todo mundo, o Cláudio, que fez a nossa direção de arte. Cláudio Nascimento, ele é maravilhoso. O Tiago, que fez o figurino. A Cora, Marinho, a Raquel. Ai, desculpa, gente, não vou lembrar o nome de todo mundo, mas assim, uma equipe maravilhosa. A gente só tem a agradecer a todos vocês que estiveram junto com a gente e puderam proporcionar isso que a gente conseguiu conquistar, a Aletheia Dreams, o teatro. Juntos, em conjunto, porque é uma arte feita em conjunto. Em conjunto. Obrigada, coração. Beijo, boa noite. E até a próxima. Até. Vamos ficar aqui para salvar. Vamos.